Bom dia, galera tricolor, mais uma vez aí Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Galera, vencemos, estamos classificados. Fluminense já no primeiro tempo, já no início do jogo, já resolveu a partida. Então, vamos falar desse jogo aí já, valeu? Voltamos para falar desse jogo. Fluminense classificado, o único time brasileiro classificado direto para a Sul-Americana. Meu amigo, o troço tá feio, tá? Mas nós conseguimos passar. Já era para estar classificado, né? Porque a nossa chave, querendo ou não, foi uma das mais fracas, mas o Fluminense também, o Renato Gaúcho, teve 2 jogos aí que ele não quis saber de jogar, né? Nem viajou, deixou o time reserva, o time C para viajar. E aí dependíamos da vitória ontem, né, no Maracanã, e conseguimos. Estamos classificados em primeiro lugar no grupo. Valeu? Vamos falar disso aí já. Não esquece não, tá aqui, dá o like, ao contrário, dá o like, se inscreve no canal, manda aí o Live Pix. Valeu? Quer mandar mensagem de áudio? Tem que ser por aqui. Se você quiser mandar mensagem de áudio, bota sua câmerazinha aí do celular, manda uma mensagenzinha de áudio e a gente vai estar falando aqui. Se quiser mandar mensagem escrita, fica à vontade aí. Mas não esquece de dar o like, apertar o sininho e se inscrever no canal. Valeu? Aumentou o número de inscritos, vai aumentando devagarzinho. E aí a gente vai estar falando cada vez mais do Fluminense aí. Valeu, galera? Um abraço, voltamos já. É isso aí, galera, estamos de volta a falar desse Fluminense aí. Fluminense 2, Once Caldas 0. Passamos, estamos classificados. Agora é só esperar, ver quem nós vamos pegar. Só vai ter jogo agora daqui a 2 meses, tá, gente? Então só lá para julho que volta essa competição. Como o Renato Gaúcho falou, né? Estamos aí em 3 competições, ele bateu a meta dele. O presidente ele vai falar aqui já, vou botar o vídeo pra gente assistir aqui. A meta foi cumprida, estamos na próxima fase da Copa do Brasil, estamos entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e também estamos classificados para a próxima fase da Sul-Americana. Não fomos o primeiro de tudo, porque o Renato Gaúcho não quis, né? Mas nós estamos aí, uma boa colocação. O troço tudo se resolveu ontem, né? Graças a Deus, logo no início da partida, com gol de Martinelli. Jogou bem. A escalação que o GE colocou, provável escalação, Renato Gaúcho mudou, né? O Thiago Silva, que não ia jogar, acabou jogando. Viemos com o Martinelli e o Hércules na cabeça de área. O Hércules está jogando de primeiro volante, jogou muito, voltou a mostrar o futebol que ele tinha. Você vê que é questão de, né, pegar confiança, o local certo na posição que se joga. O Martinelli jogou melhor, praticamente o Martinelli jogou de segundo volante, então jogou melhor, foi à frente, chutou e fez gol. Você vê, Martinelli participou dos 2 gols. A gente critica tanto, né, o garoto aqui, hoje tem que elogiar, né, tem que fazer uma fila aí para elogiar, eu sou um dos primeiros. O Martinelli acabou sendo um dos melhores em campo, acho que foi o melhor em campo. O Martinelli foi o melhor em campo, fez o gol e deu o passe do segundo gol, tá? Que o passe também surgiu dele na disputa de bola de área lá com o zagueiro, sobrou para Serna e Serna fez, mas foi Martinelli que botou a bola de cabeça lá dentro da área. Então Martinelli foi o melhor em campo, jogou muito. E o Fluminense ontem, a média de nota aí é tudo acima de 6, tá? Todo mundo jogou bem. Vamos lá, tá ratificando aqui a situação. O Fluminense jogou bem no primeiro tempo, tá? O segundo tempo foi horrível. E graças a Deus, também você vai ver aqui na coletiva que eu vou botar, o Renato Gaúcho não gostou. E ele falou na coletiva que ele mandou o time para frente e o time, por conta própria, ficou tocando aquela bolinha para o lado e para trás, para o lado e para trás. O Fluminense não jogou o segundo tempo. Pelo contrário, né, o time Once Caldas veio para cima do Fluminense no segundo tempo.
era para ter metido um gol. Se eles colocam um gol ali, ia ser terrível, tá? Ia ser terrível. A torcida já estava apreensiva, mas deu tudo certo. O Fluminense ganhou de 2-0. Mas vamos ser sinceros, segundo tempozinho horrível, horrível. Graças a Deus o Fluminense resolveu no primeiro tempo, só que não pode ficar acontecendo aquilo ali que aconteceu. Não pode acontecer aquilo ali. O Fluminense jogou em cima do resultado, em cima de 2-0. Ficaram tocando bolinha para lá e para cá, tá? Na minha opinião, o Renato Gaúcho mexeu mal. As mexidas dele não surgiram efeito. O garoto Riquelme entrou, queria uma bola só para ele. Tem que ensinar esse garoto que não pode ser desse jeito. Ele queria fazer igual o Estevão do Palmeiras. Ele queria ser um Estevão, só que não é desse jeito, tá? Todas as bolas ele perdeu, todas. Teve até uma que foi contra-ataque, quase foi gol. Ganso perdeu uma de bobeira também. Mas foi todo mundo perdendo bola no segundo tempo. Bolas bobas, que quase saiu. Até Thiago Silva saiu, foi substituído, saiu até bolado, tá? Mas o pior de todos, gente, tá horrível. Esse tal de Freitas. Esse zagueiro Freitas, vou ser sincero pra vocês, cara, o cara ruim. Misericórdia, o que esse cara erra de jogada, o que esse cara erra de passe, o que esse cara erra de bola, é brincadeira. Eu, Renato Gaúcho, se eu sou Renato Gaúcho, esse cara já estava na reserva há muito tempo. Cara, esse cara é muito ruim, ele entrega muita bola boba, muitos passes errados. Ele deu um lançamento lá, que ele jogou a bola para lateral. Ele não conseguiu acertar ninguém. O Guga que estava na direita, não sei nem se foi para Guga que ele tentou aquela bola. Na verdade, deve ter sido para a área, alguma coisa assim. A bola veio no meio de campo e foi para fora. Foi lá em Renato Gaúcho. Terrível, sinceridade. Na minha opinião, e tem mania de querer sair jogando. Ele 2 vezes ele perdeu a bola. Graças a Deus o juiz deu falta. Mas que cara ruim, vou ser sincero pra você. Que cara ruim esse tal de Frente. E não sei como que esse cara pode ser titular no Fluminense. Não tem a mínima condição desse cara ser titular no Fluminense. Aí o Ignacio também é horrível, tá? Os dois, quem entra, quem sai. E o Thiago Santos, quando entra, infelizmente, fica ali, aquela história igual o Tio Frente, quer sair jogando. A mesma coisa então, meu amigo. Manuel, então, não se fala. Então nós temos, gente, 3 ou 4 zagueiros aí que são terríveis. Então tá difícil de entender. O Thiago Silva foi até substituído ontem, saiu bolado. Ele já tinha falado para os caras, discutido com o Frente, tá? Frente deu um mole lá, quase saiu o gol. Então foi contra-ataque dos caras por causa do erro de Frente. Ele já tinha falado com ele, já tinha chamado a atenção que ele faz assim, uma jogada assim que ele faz, pô, né? Que dizer ali, sei lá, chega duro, faz alguma coisa. Thiago Silva saiu bolado, saiu puto. E é complicado, tá? Porque esse zagueiro que tá no Fluminense, esses zagueiros que estão no Fluminense, são tudo uma porcaria. Vamos ser sérios, você? O Fluminense tem que contratar um zagueiro urgente. Porque esse Thiago Silva nem sempre dá pra jogar. Ontem mesmo já não ia jogar, tá? Aquela história, gente, a verdade é essa. Thiago Silva, Ganso, a idade chegou. Aí Ganso chegou. Tem que contratar jogadores para jogar no lugar de Thiago Silva e no lugar de Ganso, que eles não aguentam ficar muito tempo, tá? Tem que ser trocado esse jogador, tá? Já vai renovar com o Ganso por mais um ano. Gente, não dá mais para Ganso. A Ganso é craque, Ganso mas é jogador de um tempo só. É jogador de um tempo só e joga quando quer, quando ele está com disposição. Nem sempre ele está com disposição mais. Aí vai renovar contrato com o Ganso mais um ano. O cara sai agora no final do ano, o presidente. Por que renovar com o Ganso por mais um ano? Sério, são certas coisas. Tem a relação que os jogadores estão acabando o contrato esse ano. Tem a meia dúzia aqui, gente, que não pode mais renovar com o Fluminense. Não pode mais renovar, não dá mais para jogar. A Ganso é craque, não, tem que vir um cara pro lugar de Ganso e vai abaixar ali, vai pegar a vaga e vai deixar Ganso no banco de reserva. Aí nós vamos ficar com Ganso um ano aí. E olha que o campeonato ainda tem 6 meses pela frente. Todos os campeonatos nós ainda temos por à frente 6 meses. E aí já tá pensando, já renovou. Tudo indica que já renovou com Ganso por mais um ano. Aí é complicado demais, né? É complicado demais. Mas vamos falar do jogo. O jogo foi, primeiro tempo foi bom, o Fluminense matou o jogo no primeiro tempo, resolveu o problema. Todo mundo jogou bem. Agora no segundo tempo, pelo amor de Deus. E Everaldo, né? Everaldo tava horrível em campo. Everaldo errou muito. Mas vou ser sério pra você, não tiraria Everaldo. Tá, tem gente que não tá gostando de Everaldo, mas teve um pênalti em cima de Everaldo, tá? No segundo tempo, pênalti claríssimo. O pessoal da televisão mostrou o tempo, mas como
Eu vi lá, eles estavam no papo lá, estavam num assunto lá totalmente diferente, né? E não falaram da jogada, mas foi pênalti em Everaldo o segundo tempo. Ele tentou uma jogada meia de letra, o cara veio na perna dele, foi pênalti, tá? Dentro da área, repetiu uma vez só, ninguém comentou nada, o VAR não chamou, mas foi pênalti. Mas a maioria das vezes o Everaldo estava mal. Aquela que ele matou no peito, aquela foi a piada, né? Aquela foi uma piada. A bola veio na cabeça dele para ele escolher o canto fazer, e ele sabe fazer isso, e ele vai matar no peito, talvez para fazer um golaço. E aí chegou rápido o goleiro e o zagueiro, e ele perdeu a bola. Tá complicado, Everaldo. Te deram uma oportunidade aí, Ganso no banco, você fez uns golzinhos, fez um negocinho, mas aí você joga mal, meu amigo. A torcida cai de pau. Essa é a grande verdade. A mídia, a torcida. Então, complicado. Mas eu não tiraria, tá? Porque depois que o Renato Gaúcho, ele tentou de tudo. Falou, pô, vou fazer isso aqui, mas deu errado. Ele botou Arias para ser centroavante. Arias centroavante. Arias, quando foi para a esquerda, gente, já acabou o time no meio de campo. Arias estava jogando no meio de campo. E na direita, estava morta. Então a Arias tem que ser na direita. Aí inverteu, jogou o Serna para a direita, o Arias já ficou livre para jogar pela esquerda, para o outro lado. O Fluminense acabou. Ele estava tentando ali algumas coisas, mas o time não queria jogar. E se você não tem um Arias pela direita para puxar esse contra-ataque, um abraço. Tinha que ser Serna pela esquerda, aberto, e o Arias aberto pela direita. E aí o Everaldo também vai participar do jogo. Mas não, ele fez. Aí depois começou aquelas mexidas, botou o Riquelme horrível, acabou com o Fluminense, errou tudo, o Riquelme. Ganso horrível, meio de campo começou a, né? Deu até aquela mexida dele, tirou o Hércules, botou o Nonato, mas depois botou o Lima no lugar do Ganso, mas não resolveu. O Fluminense teve vários contra-ataques, várias jogadas. O Once Caldas, na verdade, praticamente, na minha opinião, dominou o jogo. O Fluminense tá melhor, a comentarista, né, que o Fluminense tá dominando o jogo. Aonde você viu isso? Fala sério, minha filha. Assiste futebol e, pelo amor de Deus, tá comentarista na televisão. Aprende um pouquinho de futebol. Que comentarista horrível aquela menina, pelo amor de Deus. Não, que o Fluminense tá dominando o jogo. Aonde você viu isso? Aonde você viu isso? Segundo tempo, na verdade, só deu o Once Caldas. O Once Caldas deu uns 4, 5 chutes pro gol que Fábio tirou. O Fluminense não fez nada. O Fluminense só tocava a bola errado. Tentava sair jogando, tentava tocar. Foi um segundo tempo horrível do Fluminense. E a mulher conseguiu ver o Fluminense melhor em campo, dominando o jogo no segundo tempo. Pelo amor de Deus. Ainda bem que Renato Gaúcho viu o jogo que eu vi. Ainda bem que Renato Gaúcho viu o jogo que eu vi. Porque você vê uma comentarista na televisão. O único canal que estava passando era o dela. Era o deles, né? Do TV Casé. Aí você vê a comentarista falando que o Fluminense, caraca, o Fluminense tá dominando o jogo. O Fluminense é o melhor time em campo. Aonde você viu isso? Fica difícil você assistir um jogo, como você tá vendo um jogo, a pessoa tá ali no Maracanã vendo o jogo melhor do que você e dizer que o time tá dominando o jogo. E o Fluminense quase tomando um gol do Once Caldas. Porra, aí irritou mais a mulher falando do que eu vendo o jogo. Tava complicado, o segundo tempo foi complicado. Vou mostrar aqui a coletiva de Renato Gaúcho, tá, gente? Tem aqui as notícias, tá? O Fluminense tá interessado aí nesse rapaz aí, ó, Nico Lopes. Tomara que feche, tá? Tomara que feche, para ver se o Fluminense melhora aí. Tá? Esse meio de campo do Fluminense precisa melhorar, tá? Precisa muito melhorar o meio de campo do Fluminense. Fluminense 2-0, Once Caldas, tá aí. Tem a coletiva de Renato, vou botar aqui já. Renato cita metas do Flu. O presidente me pediu 3 coisas. E aconteceram já as 3 coisas que pediram. Falta muito ainda, tá, Renatinho? Vamos lá. Confirma que a renovação está certa, já sabe, já vai renovar. Atuações, veja quem foi bem, quem foi mal, dê suas notas. Martinez foi o melhor em campo, você já sabe disso, tá? Então tá aqui, Fluminense avança e conversas, fica perto de renovar com o Ganso. Já está renovado, gente, pelo que estão falando lá, já está renovado. 2 atletas contratam até o fim de 2025, tá? Então tem aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Posso até abrir aqui pra gente já dar aqui, ó, Ganso, Guga. Já se propaganda embora. Tá aqui, ó. Vitor Hugo, pelo amor de Deus, some com esse cara, tal de Vitor Hugo. Guga pode ficar, Ganso não ficaria, você sério, você. Atletas contratam até o fim de 2025. Ó, vamos lá. Ganso, dezembro de 2025, eu não ficaria, mandaria embora. Guga, eu ficaria.
cara, eu gosto do cara e joga bem, tá? Na minha opinião, Nonato, dezembro de 2025, pode renovar. Com esses tem que renovar, tá? Manuel, pode ir embora, valeu, muito obrigado pelo trabalho prestado, vale, quase não fez nada. Vitor Hugo, esquece, manda embora amanhã mesmo, hoje mesmo, não precisa nem esperar. Paulo Baia, até que entra, gente, faz algumas coisinhas, mas eu não ficaria também com o Paulo Baia, não. Pode partir, não é jogador para o Fluminense, tá? É isso aí, ó, esse garoto aí. Pode partir, aquele lá é o Vitor Hugo, aquele que eu mostrei. Então são esses jogadores aí, né? Acho que não tem mais ninguém. Eu não ficaria, vou ser sincero para você, mandaria todos eles embora. Então vamos entrar aqui agora na coletiva de Renato Gaúcho. Queria que você falasse da importância da classificação no primeiro do grupo, né, direto para as oitavas de final da Sul-Americana, do planejamento até agora. Você rodou bastante o elenco, hoje você usou praticamente força máxima. E se o jogo, pelo menos, pareceu fácil para quem assistiu. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa noite a todos. Eu acho que o mais importante de tudo foi a nossa classificação. Esse era o nosso objetivo, de passarmos para a próxima fase em primeiro lugar. Senão nós teríamos mais 2 jogos e o desgaste já é grande. Começamos bem, tivemos um primeiro tempo muito bom, dominamos praticamente o nosso adversário, conseguimos fazer os 2 gols. E sofremos um pouquinho no segundo porque tiramos o pé do acelerador, coisa que eu não gostei. Eu falei com os jogadores no vestiário que isso não pode acontecer, porque um jogo desse é muito perigoso. Se a gente toma um gol aí, ia tomar um sufoco e tudo poderia acontecer. Então nós tivemos a oportunidade de ampliarmos. Se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó, TV Box, cara, você tá muito atrasado, tá? Isso aqui é velho, trava, dá problema, para de funcionar depois de um tempo. Eu vou te mostrar o placar, não fizemos isso. O adversário começou a gostar do jogo, começou a nos dominar. Ainda bem que nós não sofremos o gol, como já falei, porque senão a coisa ia ficar feia pra gente. Então, gostei do primeiro tempo, não gostei do segundo tempo, já conversei com eles. E agora é pensar no futuro. Colocamos hoje, mais uma vez, a força máxima, até porque a gente precisava do resultado. E domingo nós já temos mais uma decisão, né? Temos de Campeonato Brasileiro. Nosso adversário jogou ontem, jogamos hoje, um dia menos para nos recuperar, mas faz parte, né, do calendário brasileiro. Eu acho que, como falei, o mais importante de tudo hoje foi a nossa classificação em primeiro lugar. Renato, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria fazer 2 perguntas. A primeira é, em alguns momentos, eu percebi que a torcida do Fluminense estava muito ansiosa quando a bola chegava nos pés do Everaldo. A gente podia ver uma ansiedade da torcida em ver uma jogada um pouco melhor do pé do atacante. A gente sabe quando não saem os gols, existe uma pressão. Você, melhor do que ninguém, sabe falar sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação e sobre no final do jogo, a torcida do Fluminense falou muito, né, falando já sobre o Super Mundial e tal, mas eu não queria falar um pouco disso. Queria que você destacasse o que te chamou a atenção hoje no meio-campo do Fluminense, porque a gente viu muita triangulação. Se você acha que esse tipo de jogo pode ser favorável no Super Mundial ou não. Obrigado. Eu acho que as triangulações elas são importantes em todos os jogos, não só no Mundial. Então são jogadores inteligentes, jogadores que se movimentam bastante, que eu peço para eles. E o Ganso é um jogador muito inteligente, que ele abre espaços para ele, abre espaços para os companheiros. Então, quanto ao Everaldo, nós temos 2 atacantes de área, que é o Cano e o Everaldo. O Cano está machucado, a gente tem jogado com o Everaldo. O Everaldo, muitas vezes, ele não aparece para a torcida, mas ele aparece para o time. Ele tem feito, taticamente, boas partidas. E é difícil, é muito difícil um jogador entrar em campo sendo cobrado sempre pela torcida. No momento que ele acerta a jogada é uma coisa normal, no momento que ele erra é vaiado. A gente tem pedido para o torcedor não vaiar os jogadores. Acontece, mas acho que o mais importante de tudo é a confiança que eu passo para ele. Ele tem a confiança dos companheiros, como eu falei. Às vezes ele não aparece muito para o torcedor, mas ele aparece bem para a equipe, e é isso que é importante. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense foi o único
clube brasileiro a se classificar em primeiro na Sul-Americana. Isso acho que naturalmente vai trazer um favoritismo para o Fluminense na próxima fase. Queria saber como você encara esse favoritismo que o Fluminense vai passar a ser considerado agora. E queria que você comentasse rapidamente sobre a situação do Keno, que é um jogador que tem ficado fora dos últimos jogos. Se preocupa, se tem alguma previsão? Não, o Fluminense, qualquer equipe não pode ser considerado favorito, independente da competição, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Nós passamos em primeiro lugar porque nós trabalhamos, fizemos as coisas certas e conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Isso não quer dizer que as outras equipes que não se classificaram, de repente tem mais 2 jogos para se classificar, agora vem as equipes fortes da Libertadores que não se classificaram. Não existe favoritismo no futebol. Eu acho que, eu sempre falo para vocês, eu vejo todos os jogos, é só vocês assistirem todos os jogos aí, dessa competição, de outras competições. Quando eu falo que o futebol brasileiro está muito nivelado, é exatamente por isso. Um time de primeira tem dificuldades para vencer um time de terceira, quarta divisão, entendeu? Ontem eu vi, não é que eu queira falar do adversário, mas ontem eu vi o Flamengo com quase 70 mil pessoas no Maracanã sofrendo, entendeu? Então, a palavra favorito não existe mais no futebol. Ela não existe mais no futebol. Ela pode existir na cabeça de um ou outro jornalista que faz parte, na cabeça de um ou outro torcedor que faz parte. Agora, nós profissionais dentro do clube, de maneira alguma, não existe favoritismo. Até porque, que eu falo, não tem uma equipe se destacando, atropelando todo mundo. Não tem mais, pode ver. Dificilmente você vê uma goleada hoje no futebol. Por quê? Porque está muito nivelado o futebol. Então, aonde que existe a palavra favoritismo? Não que você esteja falando, que você fez uma boa pergunta, mas não existe mais favoritismo. Esquece que não tem mais. Quanto ao Keno, ele vem tratando, ele vem treinando. Há uns dias atrás ele voltou para o campo, voltou a sentir. Eles estão tendo todo o cuidado com ele. Ele tem feito tratamento, voltou novamente para o campo. E agora vamos esperar a reação do corpo dele, né? Ele que vai nos dizer se ele está 100% ou não. A gente está tendo todo o cuidado com ele, tanto o departamento médico, como a preparação física, a comissão técnica. Ele que vai nos dar a resposta agora. Renato, boa noite. Leandro Quintela, Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Parabéns pela classificação, mas me permite sair um pouco da partida de hoje, pois considerando que estamos a 17 dias da estreia do Mundial e que este é o último jogo do Fluminense no Brasil antes da competição, vocês já estão pensando em alguma estratégia diferenciada para o confronto com o Borussia? Ou alguma escalação diferente, tendo em vista que este é um confronto diferente de qualquer realidade que a gente possa viver no futebol brasileiro, havendo uma clara disparidade competitiva entre as duas equipes? Obrigado. Olha, essa tua pergunta, eu poderia responder ela de várias formas. Mas eu queria que você me fizesse essa pergunta domingo, depois do jogo contra o Internacional. Com todo o respeito. O que eu tenho em mente, em termos de equipe, de mudança, não, é para o jogo de domingo. Você está me perguntando uma coisa que vai acontecer daqui mais de 2 semanas. A tua pergunta é boa, é lógico, é normal, mas eu, como treinador, eu sou pago para pensar. Então eu tenho que pensar no jogo de domingo, que é Campeonato Brasileiro. É mais uma decisão que a gente tem, são mais 3 pontos em jogo, entendeu? Aí sim, após a partida do Internacional, aí a gente começa a pensar no Mundial. A gente sabe que são equipes fortíssimas que estarão lá, mas o Fluminense também vai forte, pode ter certeza disso. Mas quanto ao Mundial, a gente começa a pensar a partir da próxima segunda-feira. Até lá, a partir de agora, a gente começa a pensar no Internacional. Boa noite, Renato, Fernando Silva. A partir dos 28 do segundo tempo, eu reparei você muito agitado no campo, cobrando realmente. 2-0, é um placar que você toma um gol, você já começa a ficar mais preocupado, mas ainda é um placar que dá para segurar ainda. E desse momento, até os 38, eu pude perceber os 10 jogadores no campo de defesa. Você acha que naquele momento ali a equipe ficou ansiosa para poder, de repente, fazer os 3-0? Você acha que falta um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento da partida? Principalmente numas 2, 3 chances que o Fluminense teve nesse período para poder fazer o terceiro gol. Sim, perfeito, mas o problema é que a gente estava dando muito espaço ao nosso adversário, a gente estava construindo, a gente não estava conseguindo fazer o terceiro gol, o adversário estava jogando o tudo ou nada, o adversário tomando o terceiro para ele não ia fazer diferença nenhuma, ele estava tentando achar o primeiro gol para entrar em definitivo no jogo,
e esses espaços que não queria que a gente desse para eles. Então nós recuamos um pouco, sim, justamente para a gente não dar esse espaço ao adversário, e no momento que a gente recuperasse a bola, a gente teria espaço para contra-atacar. Foi a coisa que aconteceu nos últimos 2, 3 minutos, mas o meu time teve muito abaixo no segundo tempo. Não pode acontecer isso. O que teria que acontecer foi no jogo de domingo contra o Vasco, a mesma coisa. Atenção. Dê só uma olhada nisso aqui. I don't know. I don't know. I want to go. Durante os 90 minutos, a entrega durante os 90 minutos, as atitudes que eles tomaram durante os 90 minutos. O jogo de futebol ele não se transforma em 45 minutos. Então, o meu medo era que a gente tomasse um gol. Se tomássemos um gol, nós iríamos sofrer, e muito. Se é que nós não iríamos tomar o segundo gol. E aí nós perderíamos praticamente o primeiro lugar. Então, no momento que a coisa não está dando de um jeito, tem que dar do outro. Eu acho que nós caímos muito no segundo tempo. Os jogadores que entraram não deram a resposta que eu queria também, não todos, mas alguns. Então a gente põe na conta, a gente pega esse segundo tempo como exemplo, que não pode mais acontecer o que aconteceu. E eu pego o exemplo do primeiro tempo e o jogo contra o Vasco. É essa entrega que tem que ser. Não pode ter uma entrega de 45 minutos somente. Então muitas vezes se perde uma classificação, mesmo em casa, porque dá aquela relaxada, acha que o jogo já acabou. E o futebol está aí, ele te dá muitos exemplos. O futebol acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apitar, tudo pode acontecer durante uma partida de futebol. Renato, boa noite. Eduardo Alves, Vável Brasil. Eu queria falar um pouco sobre o Martinelli com você. Para além do gol hoje, na minha opinião, fez um bom desempenho na primeira etapa. E sobre esse gol, o segundo dele na temporada. O primeiro foi justamente na sua reestreia pelo Fluminense contra o Bragantino. Mais uma vez, então, ele sendo decisivo aí para o seu trabalho também ter bons frutos. Eu queria que você falasse da sua convivência com ele. É um jogador que na última temporada, em alguns momentos, foi muito criticado pela torcida, até alvo de vaias. Então, essa volta por cima que ele tem dado, principalmente, claro, sob o seu comando, por favor. Eu acho que tudo é confiança, né? Essa confiança eu passo muito para o jogador, não só para o Martinelli. Procuro dar liberdade para ele, procuro orientá-lo, procuro colocá-lo durante a semana da maneira tática que eu gosto que ele jogue, e dou essa liberdade para ele chegar na área, porque ele tem essa qualidade, como o próprio Hércules, que fez o gol lá contra o Juventude. Então eles estão entendendo direitinho o nosso trabalho. É um garoto de Xerém, um garoto criado em casa, que tem um potencial muito grande, tem nos ajudado bastante. Então é aquilo que eu falei, é fundamental sempre a conversa que o treinador tem com o jogador. Uma hora de dificuldades, é aí que entra o treinador, a experiência, passa essa tranquilidade para ele, passa essa confiança. Sob o meu comando eu notei que subiu bastante produção, sim, não só pelos gols, mas é um jogador que tem toda a confiança, não só minha, mas da comissão técnica e dos próprios companheiros. Boa noite, Renato, tudo bem? Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você fizesse a sua análise desse tempo de trabalho que você tem no Fluminense. O Fluminense está em quinto no Campeonato Brasileiro, se classificou na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana também primeiro, cumpriu seu objetivo. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, se você já teve algum diagnóstico de alguma coisa assim, de alguma carência do elenco, se o time precisa de reforços para a sequência da temporada, se você está vendo isso com a cúpula do futebol tricolor. Obrigado. Eu converso bastante com o presidente, o nosso grupo ele é muito bom. Sempre falo para ele que, independente da posição, se o clube puder me dar mais um jogador para que a gente possa reforçar ainda mais o nosso grupo, até porque nós estamos em 3 competições, a gente precisa de um grupo grande, um grupo bom, entendeu? Esse jogador sempre será bem-vindo. Estou satisfeito com o meu grupo? Sim, mas quanto mais se reforçar, melhor. Quanto ao meu aproveitamento, acho que quando eu cheguei o presidente até o Mundial, o presidente me pediu 3 coisas. A classificação na Copa do Brasil, a classificação na Sul-Americana e que nós estivéssemos na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Desculpa, as 3 coisas aconteceram. Boa noite. É isso aí. É isso aí, galera. Tirou onda, né? O cara... Ele é foda, ele chega a hora que ele tira a onda dele. Mas é isso aí. Rapaz, graças a Deus, vou ser sincero a vocês. Renato Gaúcho viu o jogo que eu vi, tá? Não que é comentarista, já falei aqui, da televisão viu. Que o jogo que ela viu, eu não sei qual jogo que ela tava vendo. Ela tava com outra televisão ligada, vendo outro jogo do Fluminense.
não foi, talvez tenha sido, ele estava assistindo o jogo contra o Vasco, que o Fluminense dominou o jogo também no segundo tempo, mas ela viu o jogo que Renato, que Alexandre, né, flamenguista, que seu time quase foi eliminado, que você estava vendo, que você falou que o Fluminense, que o Vasco dominou o jogo do Fluminense. Ela estava vendo o jogo que você viu. Mas o Fluminense, graças a Deus, Renato Gaúcho viu o mesmo jogo que eu vi. Foi horrível o segundo tempo. O Fluminense prestes a tomar um gol. As mexidas que ele fez realmente não deu certo, tá? Como eu falo aqui, eu acho que o Everaldo saiu errado. Era o único centroavante que tinha para puxar o time. Enquanto ele estava melhor. Aí o Arias recuou, o Arias passou a ser centroavante, não deu certo. O Riquelme na esquerda, horrível. Então as mexidas não deram certo. Essa que foi a verdade. Não deu certo a mexida de Renato Gaúcho. Ele tentou porque ele viu que o time estava horrível, ia tomar o gol. Graças a Deus não tomou e nós passamos. Mas o importante de tudo aí é a classificação. Passamos. E como ele viu, não vai poder acontecer isso de novo. Sentar no resultado. O Fluminense sentou no resultado e foi difícil mudar a história, tá? Mas graças a Deus deu tudo certo. Valeu, galera. Estamos aí, não esqueça não. Tem mais um jogo final de semana. Depois, rumo à Copa do Mundo de Clubes. E aí, galera, aí a gente vai falar sobre isso aí. Mas ainda tem jogo ainda, final de semana, contra o Internacional. Valeu, não esquece não, dá aquele like, se inscreve no canal, dá aquela moral. Manda aqui um live pix aqui, manda uma mensagem de áudio. Valeu, seja o primeiro aí a abençoar o canal. Se estiver dando problema, você me avisa, ó, não estou conseguindo, tá acontecendo alguma coisa, aí eu vou lá, vou ver o que é. Pode estar acontecendo isso aí, mas ninguém tá avisando. Valeu, dá essa moral aí, faz o teste aí. Estamos junto, um abraço.